Salve, salve galera! É nesta quarta, Brasil e Escócia, às 7 da noite, e o bicho vai pegar, hein? E o Neymar vai pro jogo? Galera, temos aqui esse corte bacana do programa Equipe F com as últimas informações e análises da seleção brasileira. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora lá acompanhar aqui esse corte com as últimas da seleção. Simbora. Raulzinho, boa noite pra vocês. Tá chegando a hora. Assim, o mata-mata não começou, mas a partir de amanhã é isso. Já é. Uma última rodada de fase de grupos já é quem avança, quem fica, posição. Abraço pros dois. Grande Felipe Mota, Breiler Pires, fãs do esporte do Equipe F. O nosso programa também, né, Petra? Demais. Estamos aqui falando direto de Fort Lauderdale, pertinho de Miami, bem perto mesmo, bem perto de onde vai acontecer o terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, agora contra a Escócia. O Brasil ainda precisando confirmar a primeira colocação no grupo e ao que consta, o que parece, Tetra, já com a coisa resolvida, a dúvida resolvida, ali para a vaga do Rafinha machucado e não é que o Ryan, pelo jeito, levou a melhor? Eu fico satisfeito com essa escolha, né? Adoro também o Luiz Henrique, mas eu aposto muito no Ryan, dele se soltar. Entrou tímido no primeiro jogo, cumprindo a função tática de voltar pelo lado direito, mas quando no segundo tempo ele vem mais pelo meio ali, eu prefiro ele mais pelo meio, próximo ali, chegando mais na área. A característica são dois jovens, talentosíssimos, mas... Boa noite, Felipe Mota, Breiler Pires. Dois jovens talentosíssimos também. Dois maravilhosos. Adoro essa dupla. Um beijo ao fã de esporte também. Mas assim, o Luiz Henrique, para mim, é aquela característica de drible. Ir para cima, ir pelo lado, mais ali pro lado direito, pro fundo. Às vezes corta um pouquinho. Acho que o Ryan tem mais gol. Tem mais o faro de Você artilheiro. acredita que a opção tenha sido muito por isso? Pode ter sido. Porque estão ali, né? Vão ajudar, vão voltar, vão marcar. Mas vejo o Ryan com mais recursos para um jogo que vai ser, acho, na minha visão, a Escócia bem fechadinha, até mais do que a Haiti. Porque a Escócia, de repente, um empatezinho, ela classifica. Pode ser um dos terceiros colocados, melhores. Sim. Pela primeira vez na história, depois de 8, na verdade. Essa é a 9ª participação em Copa do Mundo. Todo mundo... o Luiz Henrique vinha sendo o cara utilizado. Sim. Mas de repente o Ancelotti tem essa coisa, olhar para o adversário, ver uma característica que entrega não só esse jogo vertical, de também arranca com a bola o Ryan, mas eu vejo o Ryan mais segundo atacante ali, próximo do Matheus Cunha. Quando o Vinícius Júnior cair lá para a esquerda, que o Vinícius Júnior é o cara da velocidade quando o Brasil tem a bola pelo lado esquerdo, é ele que é o ponta. Eu vejo o Ryan se juntando mais ao Matheus Cunha. Pode ter sido esse motivo da escolha. Falou-se durante a semana, né, Felipe? Nos últimos dias, na verdade, né, depois do jogo contra o Haiti, a partir do primeiro dia de trabalho, depois dos 3-0 sobre o Haiti, a primeira vitória do Brasil na Copa de 26, da possibilidade de preservação de alguns jogadores, mas fadigados ou os pendurados, né? São dois pendurados, o Casemiro e o Douglas Santos. Falou-se até mais no Douglas Santos, para também o Alexandro voltar a viver uma Copa do Mundo, disputar mais uma Copa do Mundo, poder entrar em campo nessa, mas a informação é de que o restante do time será o mesmo da partida contra o Haiti, com um detalhe, né? O Gabriel Magalhães, que talvez seja o jogador nesse aspecto físico mais desgastado, numa parte dessa última atividade antes do jogo contra a Escócia, foi poupado e o Léo Pereira treinou no seu lugar. Seria a sua escolha também para substituto do Magalhães num eventual desfalque? Poderia ser. Eu gostei do Ibanez de zagueiro contra o Egito jogando pelo lado esquerdo. Acho que ele foi melhor de zagueiro do que na estreia como lateral. Mas eu acho que o Léo Pereira ganhou essa confiança do treinador quando ele foi convocado. Eu acho que dá conta do recado. Mas eu acredito no Magalhães jogar. Dar uma sequência, ganhar confiança. Achei o Gabriel Magalhães
quando vem da Champions, um pouco abalado ainda, né, com o pênalti perdido. Ele tá hesitante, né? Então ele não tá me trazendo uma segurança total. Já melhorou um pouquinho contra o Haiti, e é um baita de um zagueiro, né? A melhor dupla de zaga, ou melhores zagueiros da Champions League, do futebol europeu, brilhou no Arsenal, campeão da Premier League. Eu acho que merece todo o crédito e eu acredito que ele deve começar jogando. Mas, como eu te falei, eu tenho falado, a seleção brasileira está muito... Os reservas para os titulares estão muito próximos. Sim, muito. Tirando o Vinícius Júnior. É tudo muito parelho. É muito parelho. Felipe Mota, gostaram, Felipe Breler, gostaram da opção pelo Ryan? Eu só desconfio que o Breler gostou. Não, então, eu também desconfio, mas a gente estava conversando hoje, e eu começo contigo, Breler, depois a gente vai com o Rafa. Eu bato na tecla há muito tempo antes da convocação, eu adoro o Ryan. Eu adoro o Ryan. Quando saiu a convocação, tem áudio, eu salvei o áudio do meu filho no grupo da família. O papai vai ficar feliz, ele gosta do Ryan, porque naquela época... Cantou musiquinha, ele não sabia na época, noite. hoje já sabe. E é assim que a gente descobre os times, né, dos comentaristas. É desse jeito, hein? Vai vendo. Sim, até pra mim, que sou presidente do fã-clube, quando ele fura a fila do Luiz Henrique, eu falei, ué, sério? Eu não esperava essa, não. Você acha que é, nesse momento, o cara para ter aposta? Ou é o famoso, o Ancelotti ali tem o Luiz Henrique muito talento no Ryan, tá tudo bem, não importa quem ele escolha. Felipe, se o Zinho aprova, quem sou eu para discordar? Breler Pires. Se o Tetra disse que é a melhor opção, eu tô com ele, tô nessa. Boa noite pro Zinho, querido, pro Plihal, prazer estar com eles novamente. Mas para mim não chega a ser uma surpresa o Ryan furar fila. O Ryan é um especialista em furar filas. Ele sobe no Vasco com o Verratti como titular absoluto, grande artilheiro do time, toma o lugar do Verratti sem cerimônias. Chega no Bournemouth para substituir o Semenyo, mas até internamente no clube, ele era tratado como uma aposta para o futuro. O próximo ano, temporada, exato. Já no segundo jogo virou titular. Ganhou a posição, participações em gols, protagonista do time. E agora na seleção, ele fura a fila de novo, porque o Ryan é isso, é um meteoro, é um jogador que tem muitas valências, não só físicas, mas técnicas, inteligência de jogo. Para mim, ele fez um bom jogo contra o Haiti. No segundo tempo, mais solto, ele consegue dar assistência, ele dá assistência para o gol anulado do Hendrick, dá um bolão para o Douglas Santos, e o Douglas Santos acaba desperdiçando, batendo por cima. Ele reteve bem a bola, né, de costas, sustentando os zagueiros. Então, por isso eu vejo que o Ancelotti observou o que ele agregou para o time e observa a personalidade também. A gente tem de parar um pouco com essa coisa do jogador jovem, tem de ser preservado, uma Copa do Mundo. Olha essa A gente vê uma Copa do Mundo com Lamine Yamal, protagonista na Espanha, o Boadi, que colocou o meio-campo brasileiro no bolso na estreia contra Marrocos. A gente vê o Manzambi da Suíça, né? Um jogador de 20 anos, já meteu 2 gols. E mesmo os veteranos, se o Cristiano Ronaldo tá marcando pela 6ª Copa, é porque um dia, às 6 Copas, ele foi novo e jogou para fazer gol. Entrou jovem, o Mbappé, com 18 anos, campeão do mundo. Então a gente também precisa valorizar os talentos que o Brasil forma e esse é o momento. O Ryan já passou por todos os testes possíveis para viver a responsabilidade de ser titular numa Copa do Mundo e acredito que isso ele vai tirar de letra. Normal o nervosismo ali, como o Zinho lembrou no primeiro tempo. Perguntinha aí para você, tá? Quem é o favorito para assumir a vaga de Rafinha? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Seria o Ryan mesmo? Seria o Luiz Henrique? Martinelli invertido? Seria o Hendrick? Para você, quem é o favorito para assumir a vaga de Rafinha? Ou se você fosse o treinador, quem você colocaria? Comentem. O domínio de bola, mas para mim não é surpresa e para mim o Ancelotti é coerente, porque o Ryan vem pedindo passagem e concordo muito com o que o Zinho falou. Ele pode agregar também essa chegada na frente, né, fazendo a diagonal da direita para o centro e preenchendo os espaços deixados pelo Matheus Cunha. Para mim é uma opção melhor para substituir o Rafinha do que o Luiz Henrique. E Rafa, para acionar o Rafa, eu quero trazer um outro tema que é muito importante, que é a história do Neymar. A gente viu, a Lili abriu aqui o programa, falando da chegada, falando da questão popular ali, da torcida. O Neymar voltou a treinar. Aparentemente está distante da melhor questão física. Eu acho que o debate não é nem estar perto da melhor parte física que ele possa apresentar. É de ter uma condição física que permita ele
a jogar 10 minutos. O que parece, para mim, a distância, me parece o caso, né? Ele ficou muito tempo parado. Mas é um outro astral, é uma outra figura. Queria que você falasse sobre esse tema. Neymar, boa noite para você, Rafa. Já foi? Tudo bem, Felipe? Boa noite a você, ao meu confrade Breler, ao Plihal, ao Super Tetra, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. Bom, antes de mais nada, só dizer o seguinte, eu discordo dos amigos, tá? Para mim era jogo pro Luiz Henrique. É um jogo para alguém que tem mais capacidade do drible curto, com a distância um pouco menor a ser percorrida. O Ryan é uma outra característica, é a bola mais longa, é o drible mais na velocidade, é uma capacidade mais de construção por dentro. Eu acho que a Escócia não vai oferecer esse espaço e quanto mais jogadores com capacidade de drible imediato, melhor para a seleção brasileira. Mas indo ao encontro da pergunta que você me faz, meu caro Felipe Mota, eu acho que a presença do Neymar sempre é modificadora de astral na seleção brasileira. É bem verdade que a grande maioria desses jogadores não conviveu com o Neymar em ambiente de seleção, porque ele está muito tempo longe desse ambiente, né? O Ancelotti não conviveu com o Neymar em ambiente de seleção. É tudo novidade. É uma entidade, o Neymar é uma entidade interna no vestiário da seleção brasileira, pela sua capacidade técnica, pela sua idolatria, que acaba sendo algo que ressona não só na parte externa perante os torcedores, como também na parte interna. Os jogadores têm pelo Neymar uma profunda idolatria e é um outro contexto, é uma outra situação. Isso tem os dois lados. O lado bom é que a presença dele aumenta o potencial de respeitabilidade do adversário. A Escócia sabe que qualquer coisa tem um Neymar para entrar, e Neymar entrando não é pouca coisa, pegando uma seleção escocesa já cansada no transcurso do jogo. E o outro lado é que isso vai demandar ao Ancelotti quase que uma obrigação, digamos assim, de colocá-lo em campo a algum momento, para jogar alguns minutos, para adquirir um pouco de ritmo de jogo. Porque nós sabemos que se o resultado em campo não estiver sendo o adequado para a seleção brasileira, a pressão para que o Neymar entre vai ser muito grande, Felipe. E esse eu acho um tema interessante, Plihal e Izinho, voltando com vocês aí, que é o seguinte, é inegável que no aquecimento a torcida vai gritar Neymar. É inegável. Ele vai pisar no campo e Neymar. E legal, tem que ser assim, não tô sendo um bundes de torcida. Mas vai ter um momento do jogo em que vai ter o grito do Neymar. Assim, se o Brasil for para um 0-0 no intervalo, é Neymar. E mesmo que tiver 2-0, Neymar. Qual é o contexto que vocês imaginam o Neymar na cabeça do Ancelotti sendo a opção? Por exemplo, 80 minutos de jogo, 85, tá 0-0. Bate na madeira, aqui é vidro, não dá. Aqui é madeira. Bate na madeira, tá 1-0 Escócia. Ou seja, precisa de performance, precisa mudar o jogo. Agora, 80 minutos de jogo, tá 2-0, tá tranquilo. O Brasil, o Neymar eventualmente, caso entre, é o contexto do tá tranquilo, entra lá para mexer passar um óleo nas juntas? Ou vocês imaginam sim ele como opção numa situação de dificuldade? Olha, eu vou ousar me adiantar ao Tetra. Eu acho que hoje o Neymar, mesmo sendo Neymar, há mais de 35 dias parado, com essa molecada aqui, o Zinho falou agora há pouquinho no Resenha da Copa, e vocês falaram aí, tá babando, eu acho que o Neymar só entraria com a situação do grupo, na minha opinião, resolvida. O Brasil, primeiro colocado, já garantido, sei lá, o Brasil fazendo uns 3-0 e, acho difícil acontecer, mas Marrocos tendo alguma dificuldade com o Haiti. 3-4-0 Brasil e Marrocos ganhando de pouco. Aí dá para colocar, até para ele ganhar um pouquinho de ritmo. Ontem, no Resenha da Copa Live, no YouTube da ESPN Brasil e da Rede Ronaldo, o Tetra falava que Copa do Mundo não é lugar para ganhar ritmo. Mesmo que seja melhor que ele tenha alguma rodagem antes do mata-mata. Tetra, existe algum momento ideal para o Neymar retornar ao futebol dentro de uma Copa do Mundo? Eu, assim, muito respeito ao Neymar, muito respeito à história dele na seleção e também admirador dos grandes momentos que ele teve como atleta, né? Indiscutivelmente, nos últimos 10 anos, o nosso grande jogador, sim, o cara diferente, e foi até um craque solitário nesse sim, período de seleção, uma seleção com muita dificuldade, uma organização para que ele brilhasse, e às vezes muitos treinadores optaram por também priorizar muito um estilo só para o Neymar, né? Eu acho que isso atrapalhou, atrapalhou, né, o ciclo dele, as contusões.
Se a gente lembrar que em todas as Copas do Mundo ele teve ou chegou com um problema de se recuperar, como foi essa Copa, Sim. ou durante a Copa se machucou. Sim, todas. A Copa do Brasil. Algum atropelo sempre teve. Depois a Copa do Catar, mesma coisa. E a anterior da Rússia, ele teve a história do 5º metatarso antes da Copa. Então tudo isso atrapalhou muito esse cracaço de bola que é o Neymar. E até por respeito ao Neymar, eu não acho que ele tem condição, cara, de entrar para já ser o cara para resolver o jogo do Brasil. Eu acho que o Brasil é que vai colaborar com o Neymar, para que ele se prepare para as fases do mata-mata. E assim mesmo, não como titular. Sim. Minha opinião de um ex-atleta vendo um atleta que fica um mês parado e que já vinha de outras lesões. A gente está falando muito dessa última lesão, mas o Neymar teve sequências de problemas físicos que não poderia... né? Começou lá no Al Hilal com o Jorge Jesus, que não escreveu ele, e começou toda a polêmica. São 3 anos nessa história. Então, assim, eu acho ele importantíssimo para estar aqui na Copa do Mundo. Acho ele fundamental estar dentro desse grupo e da maneira que ele está. E aí, galera, concordam com o Zinho ou não? Comentem aqui, cara. Eu concordo com o Zinho, viu? Sinceramente, assinaria embaixo aí se fosse preciso. Tá? Muito comprometido com... Acho que é uma Copa que o Neymar tá mais assim, focado em ser importante, mesmo que não jogue. Eu acho muito legal isso. Os jogadores olham para ele e ganham essa confiança. E ele está à disposição, é muito para isso também. Sim. Está no banco de chuteiro e pode entrar no jogo. Isso já chama uma atenção do adversário. Agora, o Ancelotti, cascudo, cara mais que experiente, não vai entrar em pilha do torcedor gritando pro Neymar entrar. Sim. Ele sabe o que ele tá montando. Eu tenho que ter o Neymar aqui para no momento lá final do jogo, tá ganhando o jogo, dar um ritmo para ele, dar uma confiança para ele. Agora, eu não penso no Neymar no intervalo já entrar. 0-0, bota o Neymar pro Neymar agora, eu acho perigoso. Para a seleção, a não ser que o Vinícius Júnior mude a característica do jogo dele. Sim. Não, esquece. Seria essa Copa que a gente está vendo, você ter dois caras que não colaboram tanto, é impossível. E assim, e até para ele fisicamente, porque um período muito longo, na intensidade que está sendo o jogo, do jeito que a gente está vendo que joga a seleção da Escócia, físico, intenso, pegada, não tem espaço ali. O setor do jogo que eu acho que o Neymar tem para jogar na seleção é centralizado. Sim. É o meia centralizado, não é o meia pelos lados. Não é o meia Matheus Cunha, Matheus Cunha, Cunha, o lugar do Cunha. Isso. Pode ser os dois, não sei, mudando o sistema. Mas assim, se não for, se ele mantiver Paquetá marcando de um lado, um ponta marcando do outro, sem a bola, e o Vinícius Júnior mais liberado, voltando por dentro ali para ajudar, aí sobraria para o Matheus Cunha. Ou para o próprio Vinícius Júnior. Ou para o próprio Vinícius. Mas eu acho que é o seguinte, cara, muito legal o Neymar estar à disposição. Acho muito legal, tô feliz por isso, mas eu não quero depositar no Neymar a responsabilidade que ele que vai ter que resolver o jogo de amanhã. Mesmo porque, né, Tetra, a gente colocou um dos pontos fortes, um dos poucos pontos fortes dessa seleção brasileira é a qualidade do banco de reservas. Aí você tem o Endrick, você tem o Luiz Henrique, você tem até o próprio Martinelli. Eu não vou nem falar do Martinelli, mas você tem Endrick e Luiz Henrique. Você vai colocar o Neymar na frente? Gente, o Igor Thiago não foi muito bem lá no primeiro jogo, mas quem foi também, né? Tira o Vinícius Júnior, quem foi bem. Até pro modelo de jogo que vai ser, em algum momento você vai precisar, de repente, de jogada pela ponta, cruzamento, tem um centravantão na área. Sim. Até o Igor Thiago tá fisicamente mais pronto para esse duelo, para esse corpo a corpo, para essa... Não estou dizendo que, poxa, o Igor Thiago nesse momento é melhor que o Neymar. Não é isso. Eu estou falando pela responsabilidade que é uma Copa do Mundo. A gente colocar que só porque o Neymar já foi pro banco, ele agora tem que entrar logo ali no intervalo, tá 0-0, ou Mota falou, não vai ser isso não, 1-0 pros caras não. O Neymar tem que entrar para ser o cara decisivo. Ele não tá com essa condição física de pegar essa bola entre... Cara, entendo
que o Neymar, se entrar no segundo tempo, vai ser para ganhar ritmo. Não que o Ancelotti vá sacrificá-lo. Não é, cara. É para ele ir adquirindo o ritmo de jogo, né? Porque treinar é uma coisa, jogar é outra totalmente diferente, né? Acho que ele vai entrar sim no segundo tempo, mas não por pressão, obrigação. E sim um planejamento para ganhar ritmo de jogo. Trilhinhas, girar e arrancar para quebrar linhas, como o Ryan faz isso. Ele é Como o pifado. Endrick Hoje faz o isso. Neymar se resume à possibilidade dele deixar alguém na cara do gol. Isso. Né? Isso. É isso. Isso. Ô, Felipe, até nessa situação de estar perdendo, não contra a Escócia, que não é uma seleção forte, mas estar conversando também com o Fábio Luciano, no mata-mata. Pensa nessa situação, Brasil perdendo um jogo por 1-0. Você coloca o Neymar, você abre o time de uma maneira, você se arrisca de um jeito a tomar o 2-0 tremendo. Quer dizer, a entrada do Neymar em qualquer jogo vai ter que ser algo extremamente meticuloso do Ancelotti. Ele vai ter que ser muito certeiro, porque só em condições especialíssimas. Concordo. Especialmente nesse momento, né? De não saber exatamente o que ele fisicamente é capaz de fazer no básico, né, Breler? Vamos ouvir os dois treinadores de Escócia e Brasil. O dia da véspera é o dia de entrevistas. A gente apresenta o que eles disseram. Obviously, his qualities are without question. He's one of the superstars of. Galera, eu não tenho a imagem da entrevista, tá? Então, ele tá falando e a gente não tem a legenda. Ou seja, vou pular, vou deixar só a do Ancelotti, tá? É disponível, trabalhou bem essa semana. Neymar é disponível, trabalhou bem essa semana, preparou bem o jogo. Pode jogar com outros jogadores. Todos estamos muito contentes que ele está de volta, porque, obviamente, com a qualidade dele, pode ajudar o time. Ele pode jogar, eu posso jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar. Olha o que ele falou, velho. Eu posso jogar 90 minutos caminhando. Nossa, velho. Jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar, está bem, trabalhou muito bem. Olha a cara do Zinho, olha a cara do Zinho. O Zinho não tinha visto ainda, eu acho. Ele pode jogar, está bem, trabalhou muito bem, treinou muito bem. Estou muito feliz com ele. A atitude de Neymar nesses dias ha sido muito boa, porque obviamente conhece muito bem o companheiro, trabalhou muito bem, com muita seriedade, tentando de recuperar o mais cedo possível. Estou muito feliz com ele. Aporta, também se nos joga, aporta experiência, aporta conhecimento do jogo, ajuda os jovens, está fazendo muito bem. Estou satisfeito, pero temos compromisso muito grande que é pelear esta Copa do Mundo. Eu acho que não hemos começado bem no primeiro jogo, segundo jogo melhor. Somos confiantes que o terceiro jogo será melhor. Bom, Endrick pode jogar todo o jogo, pode jogar o próximo jogo, pode jogar em qualquer momento porque tem capacidade para jogar. A verdade é que sim, noto que a torcida empuja muito Endrick, mas amanhã temos também Neymar, então vão empujar, tem dúvida aí, Neymar ou Endrick. Eu acho que vão empujar os dois. Não vamos a focar no jogo de Marrocos, vamos a focar no jogo que temos que fazer, temos que fazê-lo bem, tentar repetir ou melhorar o jogo contra Haiti, vai ser mais difícil. A Escócia tem uma boa equipe, bem organizado, também eles têm oportunidade para qualificar-se melhor no grupo, então não vamos a pensar que pode o jogo de Marrocos contra Haiti. Não pensamos a outra coisa que jogar um bom jogo e ganhar o jogo com a melhor escalação possível, então eu mesmo vá para os jogadores na frente,
temos a ideia clara de quem vai reemplaçar Rafinha e não pensamos cartão, temos que jogar um jogo completo. É uma equipe forte fisicamente, com uma estratégia muito clara. É uma equipe bem organizada, habitualmente joga 4-4-2, muita bola longa e muito forte. Vão tentar jogar por cruzamento, muito cruzamento, então é um jogo que temos que, neste aspecto, controlar. Vamos lá, Plihal e Zinho, começando com vocês. Boa entrevista, hein, galera? Nossa, que pena que a gente não pode colocar aqui no canal, né, a entrevista do Ancelotti, essas entrevistas pré-jogos, né, da Copa, porque nem a ESPN pode colocar essa entrevista. Então, quem dera eu, né? Ancelotti. Falou do Neymar, falou da questão do treinamento, falou da evolução jogo a jogo, primeiro jogo difícil, segundo já jogou um pouco melhor e que espera um terceiro jogo mais um degrau acima. Falou sobre essa coisa de ser líder ou não e ao mesmo tempo que não vai ficar acompanhando o jogo do Marrocos com o Haiti. Temos aí um painel aí de detalhes e de percepções do técnico Ancelotti, Plihauzinho. O que você destacaria, Tetra, quando ele fala que agora o clamor da arquibancada se dividiu? Agora o empurrar, no caso que ele falou, é apoiar, já apoiavam já o Endrick. pedi logo, e agora dois o Neymar é outra dor de cabeça no melhor dos sentidos aí pra ele. Não, eu tô muito, assim, eu confio no Ancelotti, sabe? Ele é um cara cascudo, experiente demais, claro que, como eu falei, vai ter dois aí pro pessoal chamar, pedir, que bom. Tô feliz é que eles estão aqui, que o Neymar tá aqui, ambos podem jogar 90 minutos. Pode jogar até andando os 90 minutos. Assim, na Copa do Mundo não dá para jogar andando. Mas assim, ele é o treinador, ele tá acompanhando, de repente, departamento médico, fisiologia, os preparadores físicos. A gente não viu o Neymar no campo, né? É pouquíssimo tempo e muito aquecimento. E ele volta a treinar numa segunda-feira, se não me engano, né? E treinou a terça. Ele fez 3 treinos, né? Domingo, segunda e terça. Assim... Mas com o grupo mesmo, acho que foram dois treinos. Com o grupo, todo mundo à disposição. E a gente não acompanha esse tipo de trabalho. Se ele diz que o Neymar está bem, está em condição, que ótimo. Que notícia maravilhosa. Eu estou dizendo pela minha experiência, como um ex-jogador, seria um fenômeno, e eu espero que aconteça isso de coração. Mas é um fenômeno o Neymar entrar no campo amanhã com agilidade, com intensidade, com velocidade, com drible, ele tem qualidade pro drible, pro passe, mas eu não acredito. Tomara que aconteça, mas não acredito que ele vai estar com esse pique todo, com essa dinâmica toda. Que aí cara, que maravilhoso. Seria a maior surpresa dos últimos anos. Demais. Mas é o que ele falou. É o que o jogo vai pedir, o que vai acontecer no jogo. Eu não vejo assim numa dificuldade inicial de substituição logo, tô falando de início, tá? De início ali de intervalo, início de segundo tempo, pela minutagem que tem de jogo, já ser o Neymar, eu acho que ele tem que ser muito estratégico para saber como utilizá-lo. Agora, o resto, tudo que ele falou é verdade. Neymar é a grande estrela, Neymar chama a atenção. O treinador do adversário, o que falou do Neymar, é isso mesmo. É o brilho, chama a atenção, tem a preocupação, qualquer momento pode entrar, como é que a gente vai se preparar para isso? Os outros jogadores ganham moral com a entrada do Neymar, os outros jogadores se enchem de motivação. Então é tudo isso que a gente também está apostando nisso, a gente também quer isso. Eu só estou sendo racional pelo que eu vivi no futebol. Tô com os pés no chão para não colocar no Neymar, porque aí de repente o cara entra, não rende isso tudo, aí vem a enxurrada de cobrança e de crítica no cara e no próprio treinador. Que é algo também perfeitamente normal, então, né? Se acontecer, ótimo, vou ficar muito feliz. Se não acontecer, eu estou esperando isso, mais pé no chão do Neymar ainda se adaptando.
Se você esperou até agora é porque você quer saber da provável escalação da seleção brasileira, então vamos lá para ela. Galera, deixa o like, hype esse vídeo aqui, se inscreva no canal, valeu, tamo juntos. Escalação da seleção, Ryan treina na vaga de Rafinha e Ancelotti indica só uma troca contra a Escócia, ou seja, é essa troca. O time vai ser o mesmo que foi escalado no último jogo, se é o que eu entendi aqui, né? Vamos lá. Bem, galera, dito isso, muitos testes e observações, mas só uma mudança na escalação. A entrada do jovem Ryan de 19 anos no lugar de Rafinha machucado. Foi isso o que indicou o técnico Carlo Ancelotti antes da partida entre Brasil e Escócia, que acontece nesta quarta-feira em Miami. No último treino antes da partida, Ryan foi quem ocupou a ponta direita do ataque brasileiro. A confirmação do time mais uma vez será feita na pré-eleição cerca de 3 horas antes do jogo, mas as atividades em campo já deixaram sinais de preferência de Ancelotti. Assim o Brasil deve ir a campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. E o Neymar, hein? Calma, vamos falar do Neymar. Embora Douglas Santos e Casemiro estejam pendurados com 2 cartões amarelos, Ancelotti descartou poupá-los nesta partida. O duelo contra a Escócia é decisivo para o Brasil garantir a liderança do Grupo C. Atualmente está na frente de Marrocos pelos saldos de gols, critério de desempate. Não pensamos em outra coisa que não jogar um bom jogo com a melhor escalação possível, falou o Ancelotti. O mesmo vai para os jogadores da frente. Temos ideia clara de quem vai substituir Rafinha. Não tem como pensar em cartões, disse Ancelotti em entrevista coletiva. Ou seja, galera, vai pro pau, vai pro tudo ou nada, porque é o seguinte, tem que ganhar, cara. Tem que ficar em primeiro lugar. É isso aí. Eu concordo com ele. Vai pro pau. Se levar cartão, levou. Ué, fazer o quê? Na mesma entrevista, Ancelotti foi perguntado sobre alargar o campo por meio do substituto de Rafinha e espontaneamente citou Ryan. Ele falou o seguinte, a amplitude é um desses detalhes, obviamente sim. Ryan, quando entrou no lugar de Rafinha, fez um bom jogo. Ryan tem muito potencial nesse aspecto. Tem outros jogadores que podem se adaptar a esse sistema, mas se precisamos de amplitude no campo, Ryan pode fazer esse papel. Ao longo dos últimos dias, Luiz Henrique também foi testado na ponta direita. Na defesa, Ancelotti observou Léo Pereira no lugar de do Gabriel Magalhães, desgastado fisicamente. Ele também montou um ataque com Endrick e Matheus Cunha como alternativa para o decorrer dos jogos. Neymar está relacionado para essa partida, mas ainda sem condições de atuar os 90 minutos. O camisa 10 ficará na reserva e pode ganhar minutos na partida, na parte final do jogo, tá? A bola rola para Brasil e Escócia às 19 horas de Brasília, com transmissão da Globo, Sport TV, GETV, SBT, Cazé TV, da NASA. A NASA vai transmitir? Não, a NASA não. É isso, galera. Valeu? Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Tamo juntos. E é isso. Fui!